Olá pessoal, tudo bem? A semana vai ser bastante quente em Brasília por conta da discussão da PEC dos precatórios, marcada para terça-feira, e por conta também da discussão no Supremo Tribunal Federal acerca das emendas de relator, né? As emendas de relator que o governo usa bastante para tentar aprovar a PEC dos precatórios. Primeiro, para as pessoas entenderem qual que é a relação, né, entre as duas coisas, explicar um pouquinho melhor como é que funcionam as emendas do relator, né? Hoje há 4 tipos de emendas no parlamento, né? E que 3 delas sempre existiram, né? São as emendas individuais, aquelas que os parlamentares, um valor X que os parlamentares têm à disposição para indicar no orçamento para suas bases eleitorais. Todos os parlamentares têm o mesmo valor, e independente se é de governo ou de oposição, e as emendas são impositivas. Outra coisa são as emendas de comissões, ou seja, as comissões da casa se reúnem e indicam emendas, ou seja, obras em determinados lugares, alocação de recursos em determinados projetos, e também, da mesma forma, as emendas de bancada. Os estados, né, os parlamentares dos estados se reúnem e indicam uma verba em conjunto, né? Essas 3 sempre existiram e depois foram criadas as emendas de relator, que tem uma particularidade em relação às outras, aliás, 2 particularidades que tornam polêmicas, né? A primeira delas é a falta de transparência, porque tudo vai com a rúbrica do autor, do relator geral do orçamento, então é impossível saber quem é que está indicando, né? Essa indicação é feita de forma informal. O parlamentar X precisa de recursos para sua base eleitoral e ele vai lá e pede, e esses recursos são aplicados com o nome do relator geral, né? Não há a possibilidade de saber quem é que está recebendo mais, quem é que está recebendo menos. Esse é um dos problemas, o problema da transparência. E há outro problema também, que é o fato de que elas são negociadas por interesse direto do governo e de seus aliados, ou seja, só recebe aquele que está, de fato, apoiando o governo. Quem é da oposição e não vota com o governo, não recebe. Nas vésperas da votação da PEC dos precatórios, o governo liberou mais de 1 bilhão nas emendas de relator e, com isso, conseguiu os votos suficientes, né? Muita gente coloca isso até como uma espécie de compra de votos com dinheiro público, né? Há uma discussão a esse respeito. E, por isso, o Supremo Tribunal Federal está discutindo isso, assim como o Tribunal de Contas da União também questiona esse tipo de emenda. E por que isso é tão importante para o governo na análise da PEC dos precatórios? Justamente porque, com uma votação bastante apertada, o governo conta com as emendas de relator para tentar impedir uma virada de jogo por parte da oposição, né? Os partidos de oposição estão pressionando os deputados de seus partidos que votaram com o governo, muitos deles, segundo análise de bastidores, por conta das emendas de relator, e aí, para contrapor a isso, o governo tem que tentar colocar mais gente no plenário e fazer com que essas pessoas não mudem de voto, né? E há uma grande dificuldade nesse sentido, porque é mais difícil, obviamente, você negociar sem saber se as emendas que você está oferecendo vão de fato valer ou se elas serão invalidadas. Hoje, elas estão suspensas por decisão liminar da ministra Rosa Weber, né? Elas não podem ser executadas, não podem ser pagas, né? E aí há uma questão interessante, que é o Supremo marcou para, a partir de meia-noite de amanhã, a votação em plenário desse caso. Os ministros vão votar no plenário virtual e eles têm 24 horas, né, para concluir essa votação, ou seja, eles podem esticar essa votação, os ministros podem depositar seus votos até à noite. E esse é o problema. A Câmara estará discutindo amanhã à noite a questão da PEC dos precatórios, ou seja, esse tempo de hoje e amanhã ao longo do dia que o governo tinha para negociar fica um pouco em dúvida, né, se o governo vai conseguir fazer alguma coisa, porque não se sabe se essas emendas vão valer ou não. Obviamente vai haver uma pressão muito grande por parte dos governistas e por parte do comando da Câmara, que é alinhado ao governo, dizendo que há uma interferência nos poderes, etc. e tal. Além dessa discussão toda em torno das emendas do relator, há uma discussão sobre a própria legalidade da votação, né? O Supremo normalmente não interfere muito, porque diz que são casos internos, problema interno da Câmara para resolver. Mas já há colocados aí questões de deputados que votaram e não poderiam ter votado porque não estavam em emenda oficial, em missão oficial, e não estavam na Câmara, e mesmo assim votaram, e isso, obviamente, seria uma ilegalidade com a própria determinação do comando da mesa de que só quem estava em missão oficial poderia votar remotamente. Mas essa é uma discussão que também será feita pelo Supremo nas próximas horas. Um abraço para vocês e até mais.